Vamos tentar falar alguma coisa sobre o tema de hoje. Todos vocês conhecem o tema, né? Já passaram várias vezes por esse caminho. O tema é retorno à vida corporal, esquecimento do passado. Graças a Deus que esquecemos do passado, né? Quantos de nós fomos alguma coisa não muito interessante, né? Mas passamos por isso. Então eu pergunto para vocês, né? Por que temos que passar pela infância, né? Qual o motivo que temos que passar pela infância? Um dos motivos que temos que passar pela infância sem óculos não me enxergo aqui, viu? O espírito não é muito acessível às captações, né? Então devagarzinho ele vai se adaptando, vai se tornando adulto e assim por diante. Mas a grande responsabilidade de tudo isso são os pais. É difícil ser pai, né? Acho que uma das coisas mais complicadas que tem é ser pai, né? Mas nós esquecemos que fomos filhos também. Então essa dificuldade que temos é diferente. O educar é diferente de orientar. Deus não nos dá tudo o que queremos. Ele vai devagarzinho e vai nos colocando a coisa de uma forma bem definida, né? Segundo o filme Todo-Poderoso aí, né? É preciso educar acima de tudo e saber educar. Essa é a dificuldade que temos, né? A coisa mais complicada que nós temos para fazer. E os pais têm essa função, essa responsabilidade, essa dificuldade de termos. Nos primeiros anos de vida, a criança tem um caráter ainda adormecido. Não está muito definido o que ela quer ainda. Os órgãos vão se desenvolvendo passo a passo, né? E o curso do tempo gradualmente vai se modificando. É assim que a criança vai procedendo. E eu pergunto, por que os irmãos que foram criados na mesma casa têm condições diferentes um do outro, né? O que vocês diriam a respeito disso? Por que um irmão é de um jeito, o outro é do outro? Que confusão é essa se os pais foram os mesmos, né? Vocês têm a resposta para isso ou não? Lógico, todos responderam. É isso mesmo. É difícil, né, responder, né? Mas é difícil ficar aqui sozinho falando, viu? É mais fácil ficar sentado aí, viu? Mas a explicação é fácil. Tem acentuadas diferenças realmente entre os irmãos, uns ou outros. Uns são mais intelectuais que os outros, né? São mais inteligentes, observam mais as coisas. Os outros, nem tanto. Não quer dizer que são menos inteligentes. São inteligentes também, mas a verdade é que a intelectualidade é diferente de um de outro. E o comportamento também é diferente. Uns têm um comportamento mais para cá, outros mais para lá. É diferente, mas o mais importante de tudo isso é a moral. Então, todos os filhos têm que ter a necessidade de ter a moral que o pai vai colocar. É a parte mais difícil que temos, né, a fazer. Então, o que resulta dessas tendências que nós temos de todos os filhos terem coisas diferentes? A maior tendência que tem é a carga genética, né? A tendência instintiva de cada um. A educação recebida é bem diferente dos pais? Não, são iguais, mas o aprendizado da criança é um pouco diferente, né? E proporciona condições diferentes da intelectualidade. Isso significa que nem todos são iguais, né? Nem todos são iguais. Graças a Deus, né? Você já pensou se todos fôssemos iguais? O espírito é diferente um do outro, né? A carcaça é diferente, mas a necessidade realmente é muito diferente. Eu pergunto para vocês, todas as crianças possuem aspectos de inocência, todas as crianças, né? Como essas criancinhas aqui, ó.
que vocês vão ver aí, né? São todos bonitinhos, né? Mas sabe Deus como será que eles foram, né? O que será que eles vieram fazer aqui na Terra, né? Uns estão sorrindo, outros com os olhos claros, outros brilhantes, e assim por diante, né? Mas, na necessidade, eles escondem alguma coisa que foram, talvez, inimigos dos pais, com certeza. Né? Vai saber se um foi ladrão, outro foi agressivo, outro teve vício. A inocência é diferente uma coisa da outra, não constitui a superioridade espiritual. É um pouco diferente, realmente. Então, essas crianças todas, não todas são iguais, né? Mas essas tendências acontecem realmente, de uma forma geral. E nós não sabemos o que acontece, né? Hoje a gente vê crimes imensos aí acontecendo com jovens, né? E isso acontece mesmo, para a gente aprender um pouquinho, né? Na verdade, nós vivemos num planeta de planos de expiação, né? De provas de expiação. E vamos passando para a regeneração. A regeneração acontece há mais ou menos 2052 e tal, nós vamos ter uma regeneração. O planeta vai mudar. Nós já estamos passando entre 2020 e 2025, foi a grande tendência, né? Mas não precisa ter medo, não. Nós vamos devagarzinho, nós vamos chegando lá. Muitos de vocês vão passar por essa regeneração. Eu vou estar do outro lado inspirando vocês aí, com certeza. Então, a inocência é diferente da pureza, né? Por exemplo, essas quatro pessoas que aparecem aí, são pequenas diferenças, grandezas de espíritos um pouco diferentes do que a gente imagina, né? Se eu conseguir passar aqui, ó. Todos eles, quando eram crianças, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, todos tinham uma pureza de espírito um pouco diferente da que nós temos, com certeza absoluta, né? Mas eles nos inspiram a andar para frente, né? Se nós inspirarmos neles, com certeza vamos acertar a diferença, né? Mas nem todos somos iguais, como dissemos. Então, o Rudolf, ele fala que de 7 em 7 anos a gente se modifica. A vida humana se caracteriza de 7 em 7 anos, marcada pela predominância, né? E o ciclo de vida é mais ou menos assim. O plano físico, do 0 aos 7 anos. A infância, que nós chamamos, é o desenvolvimento do corpo físico e vital. Ele vai devagarzinho, vai se formando, né? Não está totalmente formado, mas ele vai se formando. Dos 7 a 14 anos tem a puberdade, é o desenvolvimento do corpo emocional. A adolescência, antigamente, na minha época, era até os 14 anos, mais ou menos 15, né? Hoje até os 35, mais ou menos, né? Vive com os pais, não querem sair de lá, lógico, comida, roupa lavada, bonitinha. Então a adolescência mudou um pouquinho, né? E o plano mental inferior, que é dos 14 aos 21 anos, que é a maioridade, desenvolvimento do corpo mental. Nessa idade, realmente, muita coisa já se modifica, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente. Por exemplo, dos 0 aos 7 anos, que é o corpo físico que eu falo, o corpo está totalmente determinado. Olha, você vai ser desse jeito, vai ser bonito que nem eu, por exemplo. Já está acabado. Desde os 7 dos 0 aos 7 anos já está determinado, né? Mas alguns órgãos ainda não estão formados. Os órgãos de reprodução, por exemplo. A criança fixa pouco a pouco a alimentação. Poderíamos dizer que o corpo etéreo, autônomo, realmente se forma próximo dos 7 anos de idade. A idade que ela está pronta ainda para ir para a escola. É nessa idade, hoje não acontece mais isso, né? Hoje, com 2 anos de idade, já se vai para a escola, né? Maternal, coisa desse tipo, né? Agora, 7 anos aqui começa a aprender a ler, a escrever, definir. É mais ou menos isso que acontece. Não significa que dos 0 aos 7 anos a pessoa não está ligada ao plano espiritual. Com certeza está mais ligada do que nós aqui, né? Então elas conseguem ver coisas que nós não conseguimos ver. Nós temos exemplos aqui que de 0 a 7 anos já viam coisas, já iam no cemitério e tal. Muitas coisas aconteciam nessa idade.
Mas nessa idade também tem coisas que influenciam o andamento da criança, né? Por exemplo, os pais que brigam muito, né? Acontece muito isso, né? Os pais em voz alta discutem, brigam. Isso interfere muito na criança, né? Assim como o ruído dos rádios, da televisão, tudo isso interfere no pensamento da criança e vai formando, vai tirando essa moral que a gente está procurando e trazendo outras coisas mais ruins, né? Televisão é bom, rádio é bom, pode ser, mas tem muita coisa errada, né? Hoje não se vê tanta coisa. Você liga a televisão, só tem crimes, besteiras, coisas desse tipo, né? Que nós não vimos, né? Antigamente matava uma pessoa, olha, matou a pessoa, fulano de tal. Hoje mostra a morte da pessoa, né? Caída no chão, motoqueiro que mata. São coisas que vão interferindo na criança. Nesse período de 7 aos 14 anos, existe a puberdade, que a gente chama, né? Ou seja, os sentimentos simples, os órgãos sensitivos e passam como antenas da alma. Ou seja, nessa idade, realmente, muita coisa acontece. Dos 7 aos 14 anos, quanta coisa, né? Que vai se preparando, vai se desenvolvendo o corpo astral da criança, né? Os sentimentos são mais impulsivos do que normalmente são dos 0 aos 7 anos. Por isso que de 7 em 7 anos ele vai se modificando, né? A criança começa a adorar a música, a pintura. Hoje a gente vê muitas crianças com 7 anos, com 8 anos, tocarem instrumentos, cantarem, ter voz, é uma coisa fantástica. A gente talvez não entenderia no passado isso, né? Mas essa é a verdade, né? Talvez na vida regressa elas aprenderam tudo isso e hoje estão transmitindo para a gente essas coisas boas. Então essa fase é muito delicada e tem coisas também que interferem na vida da criança, né? Ou seja, como eu falei, o rádio, a televisão, as revistas, e hoje o pior de tudo ainda é o celular, né? A gente não consegue se libertar do celular. Acorda de manhã, a primeira coisa que faz é ver as notícias. O meu está desligado, né? Propositadamente. Mas tem que ser mesmo, não tem. E isso interfere muito na criança, né? Essa fase é muito difícil, né? Os crimes que se cometem nessa fase são, assim, incalculáveis, são definitivos. É muito difícil você ver uma criança de 14, de 13, de 12 anos ser assassinadas, né? É muito complicado. Mas nós temos que ver isso, talvez não vamos ver mais quando atingirmos um outro patamar, né? E a Terra está cada vez mais se direcionando a isso. Outros planetas, um pouco mais afastados do Sol, já não são mais de provas de expiação, né? Já se modificaram. Júpiter ainda é o mais, segundo Allan Kardec, é o que mais evoluído está, Júpiter. Mas nós vamos chegar lá. Então, a importância de tudo isso, ela é científica e desenvolve a inteligência do homem. A educação é sábia e molda a alma do homem. A educação visa o interior do homem, o objetivo principal. Então, quando o pai cria a criança, nessa idade, entre 14 anos, por aí, ela está se adaptando. Então, nós temos netos, filhos, conhecidos que passam por essa idade e a gente às vezes não entende. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê, essa idade entre 7 até 14 anos, a primeira coisa que esquece são dos mais idosos, né? A gente fica meio de lado. Não tem jeito, né? Porque não tem papo, né? O que a gente vai conversar? Não tem o que falar com uma criança dessa, né? E assim por diante. Assim como também as de 14 até 21 anos, com certeza absoluta, vão se afastando da gente, né? E a gente vai ter que entender isso, né? É difícil. As faculdades mentais são plenas e desenvolvidas já nesse período de 14 a 21 anos. Então ele começa a amar, começa a se dedicar à namoradinha, ao namoradinho e assim por diante, né?
Esse é o idealismo da coisa, né? O objetivo mais elevado, mais abstrato, as discussões filosóficas, as mentalidades, as ideias políticas, os sociais, isso tudo vai interferindo nesses jovens com essa idade, entre 14 até 21 anos. Mas existe, qual seria a educação ideal que nós temos que dar para esses jovens, né? Para esses jovens? É a integração racional. Não adianta você impor as coisas, né? Os jovens são pessoas integradas ao corpo físico e psíquico. É um pouco diferente, né, do que a gente pensa, mas é a realidade. E essa integração social também é muito importante. Assim como o ecossistema, eles vão se dedicar cada vez mais a valorizar a disciplina, a gratidão, a religiosidade, a ética e a cidadania. Isso tudo vai acontecendo nesse período de idade. Só que tem as dificuldades. Nós temos algumas coisas que nos interferem nessa idade. Problemas espirituais. Começam a ver coisas, analisarem coisas, ou se modificarem o seu sistema por causa desses problemas. Os problemas físicos também são importantes, que acontecem com eles também, né? A síndrome do pânico. No passado não se falava em síndrome do pânico, né? A pessoa tinha, ficava por isso mesmo. Hoje se fala muito, né? E se trata também isso também. Difícil. A esquizofrenia. Se confunde um pouco com mediunidade também, né? Mas ele é esquizofrênico, às vezes ele não é isso. É uma coisa que ele tem dentro de si que está tentando colocar para frente. O desenvolvimento dos vícios físicos e morais, com certeza, caminham para o outro lado. Essa é a relação que existe entre os jovens de 14 a 21 anos. Isso não significa que depois dos 21 também não acontece nada, né? Muita coisa também acontece, né? Mas a gente vai passando e vai pulando as coisas daí para frente. Portanto, por que nós devemos esquecer do passado? Algumas coisas nós temos que esquecer, né? Então vou ler para vocês, para ficar mais claro, o que Kardec disse na questão 399. O homem não conhece os atos que praticou nas suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que tornou culpado e qual o cunho de predominantemente do caráter. Não é porque ele esqueceu do passado que ele não sabe o que aconteceu. Com certeza a sua consciência vai mostrar algumas coisas para ele. Alguma coisa vai lembrá-lo. Como diz na questão 392 e 393, ele pergunta a Kardec por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. São perguntas que ele faz, né? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar as falsas que não se lembram? Como pode aproveitar a experiência da vida que esqueceu? Como conciliar isto com a justiça de Deus? Essa mistura, essa confusão que se faz, é realmente as perguntas que Kardec fez nessa lição, dos 392 a 393. E a gente fica em dúvida, né? Por que acontece isso? Né? Por que nós temos que esquecer do passado? Ele diz, ao nos aproximarmos da nossa encarnação ou da nossa reencarnação, a coisa que acontece conosco, com todos nós aconteceu, é perder um pouco da consciência, essa perturbação, a consciência de si mesmo. Graças a Deus que isso acontece. Já pensou se a gente lembrasse das coisas do passado? Seria muito difícil para a gente, né? As faculdades permanecem em estado latente, ou seja, você vai esquecendo, até virar um feto e se aproximar da Terra, no caso da Terra, efetivamente. Isso não quer dizer que você não fez um trabalho junto com seu pai, com a sua mãe, lá do outro lado. Isso acontece. Vocês lendo os livros, vocês vão entender que isso acontece também. E às vezes, uma prova expiação é típica disso, né? Mas a memória integral e a experiência realmente são bloqueadas. Por quê? Para que o espírito possa aproveitar melhor a reencarnação. Ou seja, se ele foi um
uma pessoa que se perdeu durante a encarnação passada, ele não precisa ser humilhado por isso, né? Se ele lembrar do passado, com certeza ele vai ser humilhado. E não é isso que o plano espiritual quer. A lembrança integral de gravíssimos inconvenientes, acontece isso. Ou exaustar o orgulho. Se o cara foi um príncipe, um rei, alguma coisa, o ego dele é maior, né? Então, para que ele tem que se exaltar do orgulho? Não. Por isso que nessa encarnação ele não lembra de nada. E certas perturbações dos relacionamentos. Se ele se relacionou com o pai, com a mãe, com a filha, com a irmã, com o namorado, essas perturbações vão com certeza desaparecer, vão melhorar cada vez mais. Então podemos melhorar nossas recordações sem lembrar. Sem lembrar. A voz da consciência são as tendências instintivas. Ou seja, quando você passa para o outro lado, a primeira coisa que vai para o outro lado é a sua consciência. Então você perde essa consciência enquanto está se reencarnando e as tendências efetivas desaparecem. Então a voz das consciências, você pensa em alguma coisa e fala, mas será que aconteceu isso comigo realmente, né? E pode ser que tenha acontecido, na verdade. E você segue o seu caminho para o bem. Essa é a saída nossa, né? Podemos saber muito sobre o que fomos em outras encarnações, sem a necessidade de lembranças. É isso que eu estou falando. Basta olharmos para o nosso caráter e nossas tendências. Uma das coisas mais importantes que tem é o nosso caráter, sem dúvida. O caráter é uma coisa fundamental, né? Então, se você tem, não nós que somos espíritas que estamos aqui, né? Todos temos um caráter elevado, com certeza absoluta, né? Mas quantos do outro lado acontece, né? Quantas pessoas? A gente vê em outras religiões, em nossas religiões, nossa religião mesmo, a confusão que existe entre nosso caráter. E isso nos mostra a consciência que nós temos que seguir adiante. E as más inclinações, onde devemos concentrar nossa atenção. Se nós fizermos alguma coisa errada, com certeza as más inclinações vão aparecer. Então não faça mais. Só isso. É simples assim, né? Más inclinações, devemos nos concentrar nossa atenção. Muda o caminho. Muda. Para que continuar no mesmo caminho? Tudo bem até aí? Já estão cansados? Só faltam 250 slides só. Facilmente nós vamos terminar. É fácil. Recordações permitidas. Somente em certas circunstâncias, sempre um fim útil, através de desdobramento, vidência e audição. Ou seja, se você tem uma dúvida, se eu tive um caráter bom ou não, se eu tive moral, se não tive, essas circunstâncias são sempre úteis e elas vão aparecer. Essa nitidez da lembrança do nosso progresso espiritual vai com certeza aparecer. Os espíritos superiores controlam isso. Então, todos fazem oração à noite? Ninguém faz? Faz. E de dia? Então, os nossos mentores realmente nos inspiram a, quando estarmos dormindo, todos nós morremos um pouquinho, né? Quando nós dormimos, nós morremos um pouquinho, né? Não escutamos, não cheiramos, não acontece nada, né? Morremos um pouquinho. Mas o nosso mentor nos leva para algum lugar e essa nitidez acompanha esse progresso espiritual. Muitas vezes a gente vai para algum lugar e tratar de alguma pessoa. Então aqueles pesadelos enormes que temos, né? Aquelas confusões, acorda com medo, acontece isso, mas é porque nós fomos tratar outras pessoas. Nós tivemos nossas lembranças e nosso progresso espiritual aí, e quando dormimos. E quando acordamos, fazemos nossas preces e seguimos o dia para frente, adiante, como se nada tivesse acontecido, de uma maneira geral. Mas existem também tendências de regressões. Muitas pessoas recorrem às regressões para poder, será que eu fui um príncipe? Será que eu fui um bandido? Não sei. Você tem que fazer algumas regressões para aprender. Normalmente é acompanhado do mentor. O mentor não deixa de lado você tocar a coisa para frente. Não. Você sabe a diferença entre anjo e mentor? Não? Sim? Não? Sim? O
O anjo, na verdade, ele acompanha a gente desde que nascemos. É um pé, né? O que fizemos de errado, fizemos bem, o anjo está lá. Segue esse caminho, segue adiante, não faça essa besteira. E o nosso mentor nos orienta de uma forma geral. Não na espiritualidade, mas de uma forma geral. Então essa é a diferença entre o mentor e o anjo da guarda. O mentor nos ensina, nos transmite essa terapia de regressão. Muitas são as terapias. Eu pus 4 aqui, mas muitas são. Filhos das Estrelas, Maria Teodora. Muitas Vidas, Muitos Mestres, Brian Weiss. Filme, acho que vocês assistiram esse filme, Minha Vida na Outra Vida. Ou um vídeo, História Real da Reencarnação. Essas são regressões que o mentor acompanha. Não adianta você só ver. Realmente alguma coisa te faz ouvir, te faz inspirar e intuir naquilo que está acontecendo. Essas são algumas regressões. Em outros mundos, não da Terra, efetivamente, existe a possibilidade de recordar o passado. Júpiter, por exemplo. Não só devido ao sublime espírito que está lá do outro lado, que habitam. Hoje se fala muito aí em ETs, né? Estados Unidos mostrou aí 3 ou 4 ETs, mas isso existe há milênios, Não é porque a Terra é desse tamanho que só nós vivemos, né? Um monte de planetas, de estrelas estão por aí. E nesses planetas, nesses outros mundos, existem os sublimes, que são mundos não de regeneração, mas para frente, os ditosos, os divinos, né? Como também os seres que não possuem passado ruim, mas os passados melhores, como não sentir remorso, não sentir humilhação, não sentir essa dificuldade que nós sentimos sempre, né? Às vezes a gente acorda com uma tendência assim, fala, caramba, mas o que está acontecendo comigo? Está meio para baixo, né? É que você está lembrando de como era lá no outro lado. Lá do outro lado, muita coisa você está trabalhando, você está se esforçando, e não pensa em muita coisa ruim. Agora aqui na Terra, assim, né? Quanta coisa ruim que acontece conosco, né? Então, as vicissitudes que nós temos que passar são as de provas, realmente, que também esclarece acerca do que fomos, do que fizemos no nosso potencial. Essas tendências são as expiações e as faltas do nosso passado, que acontecem, né? As provas, as definições do futuro, tudo isso acontece. Então não tem muita coisa para a gente perceber, né? É só sentir que fizemos alguma coisa que não foi muito do agrado e agora está na nossa cara para mexermos. E qual é a finalidade da dor? A finalidade da dor é melhorar a nossa conscientização do mal. Ou seja, aqui mesmo, no centro já aconteceu, com certeza, uma pessoa tem um certo câncer e a outra pessoa tem o mesmo câncer, no mesmo lugar. Por que uma se cura e a outra não, né? Pela fé, pela consciência, pela vontade de se curar, né? E a outra não quer saber. Então, quando você ilumina o seu coronário, com certeza absoluta, você está se ligando ao plano espiritual, ao direcionamento correto, reto, né? Ao crescimento espiritual, à conquista da felicidade. Essa é o que temos para fazer, né? A dor é a melhor escola que temos. Mas a dor sem revolta, né? A dor com revolta é um pouco complicado, realmente, né? A aflição sem revolta é a paz que nos redime, segundo Emmanuel. Então nós temos que ter uma dor, sim, todos nós temos. Nós estávamos conversando um pouco antes, né? Dói nas costas, dói aqui, dói ali, o meu dói aqui. Vai ficando velho, vai doendo mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, você levanta já com dor, né? E toma um remedinho aqui, um remedinho ali, passa, depois volta, é assim mesmo, né? Mas não precisa ter revolta com essa dor. Para quê? Sem aflição, não há como não se redimir, diz Emmanuel. Então a escola
é a nossa terra, realmente, né? Nós vivemos numa oficina, onde todos somos alunos. Todos somos alunos. Cada morte é um exame. Nós aprendemos que mais ou menos 11.000 encarnações nós vivemos, né? Todos nós estamos aqui. E temos mais 11.000 para viver, né? Cada morte é um exame. Cada morte, se aprovarmos, nós vamos passar para frente. Fazer jus às coisas mais importantes. Agora, se reprovarmos, temos que voltar. Voltar tantas vezes quanto necessárias para vencê-las. É isso que nos ensina a misericórdia de Deus, né? Errou, volta. Errou, volta, né? Quantos estão aí com problemas físicos maiores que o nosso, né? Tem gente que não tem braço, não tem perna, não escuta, não enxerga, não vê. É consequência de vidas passadas, talvez. Né? Problemas físicos, mas vai saber o que aconteceu no passado. Vai saber o que aconteceu no passado. Então existe uma roda chamada Sansara que diz amor e ódio, bem e mal, benefícios e prejuízos. Tudo isso atrai a si espíritos da terra. Como então nós vamos nos libertar dessa roda? Esquece o ódio. O ódio é uma palavra difícil, muito difícil até de pronunciar, né? Mas nós temos que ter amor. O amor de Cristo é uma coisa muito diferente do amor que sentimos, né? É aquele amor verdadeiro. Cristo nunca se magoou com ninguém, porque ninguém magoava Cristo. Ele perdoava. Essa conveniência do bem e do mal é muito diferente do que nós temos hoje. Basta sair na rua, todos nós aqui, o primeiro carro que fechar aqui, o primeiro palavrão que vem na boca é fantástico, né? É dizer, né? Mas é isso aí. Nós temos que separar um pouco o bem e o mal, né? Tem que separar, não tem jeito. Né? O benefício e o prejuízo. Muitas vezes temos prejuízos até financeiros. Esquece. É difícil. Mas, o Marcos falou no começo aí, tem gente que não comeu nada até ontem. Aí você leva um lanche para o morador de rua e ele come, mas ele não quer somente comer aquele lanche que você trouxe. Ele quer um abraço, ele quer uma conversa. É isso que o morador de rua quer. Isso tudo é importante, né? Esse prejuízo que nós temos, às vezes financeiro, todos nós passamos por dificuldades financeiras, né? Mas pensamos nos benefícios também. Quanta coisa boa acontece com a gente também, né? E nós vamos nos ligando vagarosamente aos espíritos da Terra. Como diz o budismo, eu vou ler para vocês também, apesar que é um pouco cansativo, mas eu vou ler, para ficar um pouco mais claro. Está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. Deseja o mal, com certeza vai acontecer o mal. Deseja a morte, com certeza vai acontecer a morte. Nós tivemos um trabalho aqui no passado, 2 pessoas que estavam na mesma dificuldade, né? Um não queria ir embora de jeito nenhum, né? E o outro queria ir embora rapidamente. É a morte. O que nos assusta? Vocês têm medo da morte? Não tem que ter medo da morte, né? Tem medo que vai ficar antes da morte. A morte morreu, fechou, vai trabalhar do outro lado, né? Mas esse renascimento que é importante. É o desejo que nos prende às formas materiais e desperta em nós 1000 necessidades incessantes. É o desejo que nós temos, essa necessidade que nós temos do material. Nada é mais importante do que a matéria, a não ser a parte espiritual. Esquecemos muitas vezes da parte material e não nos lembramos da parte espiritual. O mais importante é, sem dúvida nenhuma, a parte espiritual. A fim de, elevados da vida, e arrancar a alma os turbilhões de desejo. Quantos desejos que temos, né? Quero ser isso, quero ser aquilo. Não, nosso mentor fala, você vai ser só uma coisa, não precisa se preocupar em fazer 10 coisas. Uma coisa só, faça bem feito. É mais ou menos o que nosso mentor fala, né? Do outro lado. Consegue-se isso pelo desprendimento de todas as vaidades terrenas,
pelo sacrifício do eu, pela isenção do egoísmo, do positivismo. As vaidades terrenas é uma das coisas mais sérias que temos, né? O homem é vaidoso, é orgulhoso, é complicado, né? De uma maneira geral, todos nós somos. Graças a Deus nós temos nossa roupa, nossa casinha, nosso carro, se for o caso, nossa vida, mas não temos a vaidade suficiente, né? Sempre temos um pouco mais, queremos um pouco mais para frente, mais para frente, mais para frente, né? Se nós nos ligarmos um pouco a Jesus, ele encarnou num lugar meio difícil, né? É meio complicado onde ele estava, né? Viveu lá, eram mais de 700 pessoas, ficaram 70 e ficaram só 12 no final da história, seguindo a Jesus. Mas hoje, 2020 e 2026, nós ainda aprendemos muita coisa e com certeza não sabemos nada sobre o que ele ensinou, com certeza absoluta. Tem muita coisa, essas vaidades que nos incomodam ainda, né? Ainda temos esse sacrifício do nosso eu mesmo, do nosso eu, definitivamente. Tudo bem? Então tá bom. O homem deve, livre e espontaneamente, evitar o mal e praticar o bem. Com certeza absoluta, joga o mal pela janela e pratique o bem. Praticar o bem é uma coisa bastante complicada, né? Mas de vez em quando a gente faz alguma coisa boa, né? De vez em quando faz. Ou leva um lanche para o morador de rua, ou atravessa uma pessoa que tem dificuldade à rua. Tudo isso é uma coisa boa. Coisa simples, não precisa ser muito específica, né? Não, evite o mal. Em vez de atravessar a velhinha, deixa ela atravessar sozinha, o carro mata ela, né? Esse é o mal. Agora o bem é pegar essa velhinha e atravessar a rua. Eu falo velhinha porque eu estou nesse ponto aí, né? Mas fazer o quê? Tem que chegar lá. Graças a Deus eu cheguei lá, né? Não causa um punidor fora dele. Pode ser humano ou divino. Então existem pessoas que punem a um, a outro pela palavra. E pode ser o divino também. Não causa um punidor fora dele, mas para ofender a sua própria natureza e santidade, para profanar a sua nobreza, para não desvalorizar o grande e imenso amor que existe dentro de você. Humberto Rudolph. Essa frase que ele coloca aqui mostra bem isso, né? Não temos que nos ofender com o próximo, né? Como eu falei de Jesus. Nada ofendia Jesus, nada ofendia Jesus. Ele perdoava sempre, né? A santidade, a profanar. Nós temos essa dificuldade, né? Muita dificuldade em entender. Cada vez mais a gente se dificulta a vida. Então, quando o Espírito tem cada existência um ponto de partida, tem um novo livro que ele escreve. Então, quando você reencarnou, você tem um livro para escrever. Mais um livro de páginas sem nada. Sem nada. Você começa de novo. Escreve o que você vai fazer. Escreve o que você tem que fazer. É nesse livro, nas páginas em brancos, que você vai acordar o seu livre-arbítrio, o seu amadurecimento espiritual. É a página em branco. O livro é enorme, mas quando você virou a página, você vê, só tem a página em branco para você escrever e tratar o seu amadurecimento espiritual. Essa é a verdade, né? Nós todos estamos escrevendo o nosso livro em branco. Todos nós. Escrevemos alguma coisa, ou bem, ou mal, a moral, o caráter, tudo vamos escrevendo. Mas, na verdade, esse amadurecimento espiritual, com certeza, nós todos fomos piores na encarnação passada. Com certeza. Melhoramos. Passamos um passo para frente. Agora, resta um monte de encarnações para passar. Essa é a verdade. Como diz Chico Xavier, embora ninguém possa voltar a fazer um novo começo. Qualquer um pode começar a fazer um novo fim. Chico Xavier é uma das pessoas que a gente tem que se inspirar realmente, né? Ele durou um tempão, morreu em 1970, né? Onde o Brasil estava alegre, feliz, cantando, etc. É o que ele queria. Chico Xavier, quem teve a oportunidade de conhecer Chico de perto,
A aura de Chico era uma coisa assim fantástica, né? Enorme. Não se compara a Jesus, né? Jesus, a aura de Jesus, o mundo inteiro ele abraçava, né? Mas a aura de Chico Xavier era muito grande. Você não conseguia chegar perto de Chico Xavier se não chorasse. Ele estendia a mão, numa das vezes que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, alguém precisava segurar a mão de Chico Xavier para que ele pudesse dar a bênção, né? Mas era fantástico, as palavras, o que ele falava, o que ele escrevia. Chico escreveu 420 livros, sei lá, né? Mas não tinha uma formação específica. Não era um doutor, não era nada disso, né? Chico Xavier era Chico Xavier. E Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,16. Essa é uma frase que Jesus fica marcada quando João escreveu, que na verdade nós temos que seguir alguém, né? Temos que seguir Jesus, temos que seguir Chico, temos que seguir um monte de coisa para não cairmos em tentações e não fazermos besteira. Então, no final da história, essa verdade que chega ao Pai efetivamente é só se nós estarmos junto com Jesus. Nas orações que nós fazemos à noite, coloque o nome de Jesus. Peça que Jesus oriente. O seu mentor te leve até Jesus. Nas orações que fizemos aqui no começo, Ave Maria, o Pai Nosso, estamos muito próximos dele, né? Com certeza absoluta, né? Vocês colocando a mão para cima e recebendo essas mensagens que vêm de cima, do alto, com certeza estamos próximos de Jesus. Então, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Ele, senão por Jesus. Então, como vocês estão cansados, essa a minha tentativa de explanação sobre o retorno da vida espiritual. Obrigado para vocês.